Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, meus irmãos? A carta de Paulo aos Gálatas, capítulos 5 e 6, os dois últimos capítulos, né? Esses capítulos vão falar da liberdade de Cristo, da vida pelo Espírito, do fruto do Espírito, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouça bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito, aqui com letra maiúscula, o Espírito Santo, né, que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança, porque em Cristo nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. A gente está falando Paulo está falando da liberdade cristã, que a gente foi reconciliado com Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela ressurreição de Cristo Jesus, né, meu irmão? Minha irmã. E dizendo que a lei não pode salvar. E a circuncisão e a incircuncisão não são nada, não podem salvar. Apenas um rito. Não podem salvar. E a gente vê ainda no dia de hoje, meu irmão, uma coisa interessante e é preocupante, porque muitos transformam o evangelho no misticismo. No misticismo, e a gente tem que chamar a atenção aqui, no misticismo, no sentido ruim da palavra, não no sentido bom da palavra. Isso é a mesma coisa aqui, tá? Como ele está dizendo, Paulo está dizendo que a circuncisão e a incircuncisão é nada, não pode salvar. Esses ritos não podem salvar. E o centro do evangelho não é a sua experiência, não é a minha experiência, é Cristo, é Jesus Cristo. E somente a partir do fazer teológico, e a gente está tratando disso aqui, o fazer teológico, o estudo, conforme Paulo coloca aqui, é que pode, e a partir dela, a nossa reflexão é que pode nos transformar, como está escrito lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Não usamos desse mundo, mas transformar pela mente, pelo Espírito. Só a partir da reflexão. Entendeu, meu irmão, minha irmã? E o fazer teológico, o estudo, leva a gente a uma doxologia verdadeira. Por quê? O que é doxologia? Adoração, temor de Deus, que é adoração e conhecer a glória de Deus. Só a partir disso. Então, rito religioso, nada disso. A gente não pode ser um autômato, um robô de experiência ou um robô religioso. A gente tem que ser um cristão consciente, religioso, a partir do estudo, do fazer teológico em Cristo Jesus, para a gente conhecer Cristo Jesus. Porque tudo que Deus Cristo tem para falar está escrito aqui. Ele é o verbo encarnado, que se fez carne e habitou entre nós. Né? E quando ele fala que a liberdade mencionada é a liberdade do jugo de submeter a lei. Né? E interessante, quando ele fala que submeter, no grego significava ficar preso, ou embolado, emaranhado. Tá? E aí, o fardo das exigências, né, rigorosas da lei, com meio de obter favor de Deus, né, meu irmão? É a mesma coisa, você vai fazer alguma coisa, você está sempre, vou fazer um favor, vou fazer aquilo. Deus não é barganha, não é obra, é pela fé. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ama o seu próximo como a si mesmo. Jesus está falando aqui, Paulo está falando aqui o que Jesus falou: amar ao próximo como a si mesmo. É o resumo da lei. Não adianta você amar a Deus se não serve ao próximo, não ama o próximo. Não adianta. Isso aí é uma questão religiosa. E ainda hoje, muitas pessoas, igrejas, líderes religiosos colocam peso nas costas da gente, né? Colocam peso nas costas, e as pessoas ficam sofrendo com aquele peso que nem deveria estar ali, porque Cristo liberta. E a verdadeira vida está em Cristo Jesus, a verdadeira liberdade. Né? E Paulo vai falar também da vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Aqui é o Espírito Santo, né? De modo que não satisfarão nenhum desejo da carne. Ou seja, é aquela luta sempre da carne contra o Espírito. Né? O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É a nossa luta, né? Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito é o contrário à carne. Mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo,
não estão debaixo da lei. Ou seja, irmão, se você está guiado pelo Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo, o Evangelho, a fé em Cristo Jesus é maior que qualquer rito religioso, né? Porque a nossa regra de fé está na Bíblia, é a Bíblia. A doutrina cristã é a Bíblia. Que ela é fechada e completa. E é preciso entender que precisa ler para ler, conhecer e entender a Bíblia, mas não para buscar nela erro. Porque ninguém vai achar erro na Bíblia. Ela é inerrante e infalível. Ninguém vai achar, e ela é sempre atual, ninguém vai achar. Ao contrário, ela mostra os nossos erros. Porque ela é uma faca afiada, ela mostra os nossos erros, nosso pecado, nossos erros, para que nós nos transformemos a partir disso de mente e coração. O Evangelho está ali para nos confrontar, não para nos confortar, nos confrontar e a partir dali nos transformar e sermos consolados pelo Espírito Santo. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne, com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, essas coisas, os frutos do Espírito Santo, têm que ser vistos em nós, a partir da nossa transformação, conforme ele falou ali, né? Isso não quer dizer que a gente não vai pecar, porque a gente é pecador, sempre pecador, mas é preciso arrepender o tempo todo, orar o tempo todo, para a partir do estudo, a partir de ser transformado, buscar sempre, não se pode buscar a prática antes do conhecer. Então, conhecendo a Bíblia, fazer teológico. Teologia, as pessoas têm um preconceito. Teologia não é uma coisa de academia, também é claro, mas não é uma coisa só da academia, não é uma coisa só de líderes. Teologia, fazer teológico está no meio da igreja, quando você fala, por exemplo, sobre a Trindade, isso é um fazer teológico. Entendeu? É preciso que a gente pare, estude, pense, analise e reflita sobre isso tudo. E Paulo vai falar assim: façamos o bem a todos, como está descrito no capítulo 6, né? Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, ou seja, não estão dando lugar à carne, deverão restaurá-lo com mansidão. Às vezes, mansidão não significa omissão. Mansidão é restauração, às vezes tem que apontar o erro, tem que debridar a ferida para limpar a ferida, para que venha uma carne nova ali. Tá? Cuide-se, porém, cada um, para que também não sejam tentados. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo. Suportai-vos os outros, dá suporte, né? Amar, né? Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, então poderá orgulhar a si mesmo sem se comparar com ninguém. A gente sempre olha para o outro e quer comparar, se achar melhor que o outro, né? A gente aponta o erro do outro, mas o erro que ele comete, às vezes é o mesmo que eu estou cometendo. E a gente só vê atrás, o cisco dele, mas não vê atrás no olho da gente, né? Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, porque o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia com o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, Paulo está falando de crer aqui, de transformação, de conversão, mas quando fala aqui, Deus não se zomba, muita gente fala assim, Deus não se zomba, com Deus não se zomba, e Deus não dorme, falam de uma forma da própria carnalidade, da própria ira, né, irmão? A ira de Deus é misericordiosa e pedagógica. Ira não é furor, não é raiva, né? E quando a gente vive na vida do Espírito, na conversão, procura arrependimento, procura reconciliação com Deus, em oração o tempo todo, porque só tem um mediador, Cristo Jesus. Entra com ele, fala com ele, né? A gente vai colher o fruto. Qual é a nossa recompensa, qual é a nossa esperança? A eternidade com Cristo Jesus. É disso que está se falando. Portanto, enquanto temos uma oportunidade, façamos o bem.
a todos, especialmente os da família da fé. Chamando aqui Paulo, chamando a atenção da igreja lá, né? Vejam com letras grandes, estou escrevendo de próprio punho. Quanto a mim, jamais me gloriei, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vai ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação, irmão. Ou seja, a partir da reflexão, a partir da conversão, a partir de tudo, a gente se torna uma nova criatura. Uma nova criatura somos a partir de Cristo Jesus, reconciliados em Cristo Jesus para Deus. Nos tornamos herdeiros da graça, do trono da graça, né? Participantes da ressurreição com Cristo Jesus, né? De nada vai ser circuncidado, não. O que importa é a nova criação. E aí vem paz e misericórdia sobre todos que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Aqui está falando do Israel de Deus. Somos todos nós pertencentes à nação de Deus. Jesus Cristo, ele criou Jesus Cristo, fundou a igreja, e nós cristãos somos povo de Deus, povo de Jesus Cristo, da igreja, né? Irmãos, graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com o Espírito Santo, seja com o Espírito de vocês, amém. E é interessante que ele fala graça e depois fala paz. Não é possível ter paz, shalom, sem ter graça. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos comportando, nos consolando sempre. Deus nos abençoe. Amém.